Olá, sejam bem-vindos ao canal do Instituto do Bem Comum. Eu sou Gabriel Schulli e esse é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar: é possível salvar o Estado moderno? Bem, você se pergunta, o que é o Estado moderno? Então vamos deixar isso para depois. Primeiro a gente precisa falar o que é o Estado, tá conceituando a ideia do que seria o Estado. Uma introdução mais técnica, digamos assim, mas depois nós vamos falar especificamente sobre o Estado moderno e se de fato é possível salvá-lo. E por que nós queremos salvá-lo? Se você acha que deve salvá-lo ou não? Qual que é o problema do Estado moderno? Só lembrando que não é uma aula de história aqui, é uma aula mais dos conceitos. E a gente pretende apresentar uma aula histórica que vai traçando um passo a passo da construção do Estado moderno em outro vídeo. Nesse aqui vamos falar então inicialmente sobre o que é o Estado. Então, o Estado ele é uma unidade política e também jurídica que representa uma união de famílias ou de um grupo que vivem sobre um território específico, que formam uma sociedade que é independente, não está sujeita a outra, né? E que ela possui uma autoridade que a conduz, que a dirige, que vai dar suas diretrizes e garante sua unidade. Essa autoridade é soberana. E essa autoridade também tem um papel de conduzir essa sociedade, essa união, né, jurídica, política das famílias e grupos para um fim comum, né? Um bem que ela define que é comum. Esse bem, em alguns casos, é o bem comum no sentido tomista, mas na maioria dos casos geralmente não é. É uma forma política que eles conduzem, uns interesses e tal. Então, assim, a gente entende que o Estado ele é natural, né? O Estado, no sentido, né, com E maiúsculo, ele é uma formação natural do ser humano. Se você for ver qualquer sociedade política complexa, ela possui características de um Estado. Ela vai ter uma liderança, vai ter hierarquia, vai ter uma organização, vai ter normas, vai ter forma de se organizar. Podemos dizer que existe a ideia do anarquismo, né? Seja o anarquismo no seu sentido tradicional, mais moderno, a gente tem a ideia do anarcocapitalismo e tal. São, digamos assim, reflexões sobre possibilidades, mas isso só existiu em escalas pequenas, nunca existiu numa escala grande, uma sociedade mais complexa. Então, por quê? Porque o ser humano é um animal político. O homem é um animal político. Aquilo que o Aristóteles falava, do zoon politikon. Né? Que não quer dizer que o ser humano é aquele animal que vai buscar voto, que a gente tem que ficar entrando em eleição e tudo mais. Mas é que a gente se reorganiza numa sociedade complexa, que tem os papéis, divisão de trabalho, que tem uma hierarquia, que existem esses fins que alguém define, formas de se organizar, manter essa harmonia. Não é um ser gregário que vai viver sozinho. Mas isso é um tema para se aprofundar em outra aula. Então, o Estado, para existir, para se manter unido, ele também existe uma vontade fundacional, né, que é aquela ideia de um fim último, aquilo que motivou que aquelas pessoas se reunissem, seja alguns elementos de sobrevivência, ou seja, alguns valores, alguma cultura que proporcionou que eles tivessem surgido, né, que mantém aquela unidade política. E para que o Estado exista, existem três elementos principais. Né? O primeiro deles é o território, depois o povo e um poder soberano. O território, o que entendo por território? É aquele espaço onde que vai ter a vigência da lei, né? da lei, do ordenamento jurídico, onde é que as pessoas que ali estiverem estão sujeitas à atuação daquele Estado. Né? É possível que tenha um poder de império, né, que o Estado simplesmente dirige, dá orientação sobre aquilo, mas também um poder de domínio, que ele manda necessariamente, que ele é como se fosse o dono daquele pedaço de território. Né? Por exemplo, normalmente isso acontece com a parte das costas do mar, os rios, o subsolo. Né? Hoje em dia é muito comum, né? O subsolo, se tem alguma riqueza, o Estado que a detém. Mas as pessoas têm o poder de domínio sobre a propriedade ali em cima que fica do Estado. Né? Mas o Estado rege aquela propriedade de alguma forma. Né? Ele define alguns parâmetros jurídicos. Então esse espaço que
que vai estar essas pessoas, essa propriedade, tudo ele compete ao Estado. O Estado precisa dele. Podemos ter forças políticas que não têm um Estado, né, que não têm um território, desculpa. Mas não seriam um Estado. São forças políticas, podem ser grandes e tudo mais, mas elas não vão ser um Estado. O Estado também precisa ter um povo para guiar. Não é só um território que ele vai explorar ali. Aí pode ser uma empresa. É diferente. Uma empresa tem um território que ela está explorando, fazendo alguma coisa. Mas o Estado ele tem um povo que vai viver de acordo com aquelas leis. Que vai ser influenciado pelaquela estrutura política e vai influenciar ela. Então esse povo ele pode atuar de forma ativa, né? Ele influenciando essa estrutura e tudo mais, ou simplesmente passiva, que recebe as ordens e vive de acordo com ela. Normalmente acontece os dois aspectos, em algum grau as pessoas influenciam o Estado, né, por minimamente que seja, né, claro, na sua esfera ali, mas isso existe. E eles precisam pensar que existe o povo e existe a nação. O que a gente quer dizer com povo? São os habitantes, são aquelas pessoas que estão na jurisdição, e a nação, ela existe o aspecto histórico, cultural, comum, valores, elementos espirituais, que ao longo de um processo definiu aquela nação. Você pode ter um Estado que tem várias nações. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, né, tinha várias nações ali dentro, principalmente a austríaca e a húngara, né, que são as principais que a gente lembra. Então, assim, pode existir aquele Estado que é um Estado-nação, que é um Estado, uma nação dentro dele. E outro elemento que a gente traz é o poder soberano. O poder, a capacidade do poder é o elemento principal do Estado. Né? Ele vai influenciar as pessoas, ele vai garantir aquela ordem jurídica, ele vai manter a unidade e a harmonia social. Quando a gente fala de um poder soberano, ele quer dizer que ele não está sujeito a outro, principalmente para exercer esse papel de domínio desse território, né, desse império sobre aquele território, mas ele não quer dizer que ele pode tudo ser feito, que ele manda em tudo, né? Que é uma soberania que não tem limites. E não necessariamente. Às vezes pode ter um Estado que é despótico, que ele vai influenciar de uma certa maneira, pode ter outro Estado que nem tanto, né? Que essa soberania ela é exercida por meio de delegações e respeitando as liberdades e tal. Então, temos esses três elementos para que exista Estado. Se a gente fosse pensar um Estado, de acordo com a visão tomista, né, um Estado tradicional, no sentido que existia na Idade Média, ou pouco depois, como existia na Espanha e Portugal, nós temos alguns elementos, né, para que seria importante que tivesse para esse Estado existir. Que é a ideia de um direito natural, pautado numa lei natural, em que as normas, etc., se vinculam a princípios que não estão simplesmente pautados na vontade de alguém, na vontade das pessoas, mas são princípios que estão pautados nessa ordem natural que rege o mundo, que conduz para o bem. Né? Se a gente tem uma noção própria de bem, as leis e tudo mais se moldam de acordo com aquilo. Que é aquilo que a gente vai tentar conduzir para o bem comum, é uma noção própria de bem. Então, qual que seria o bem comum? Então, por isso que esse bem comum tem que estar de acordo com essa ordem natural, essa visão, né, de conduzir as pessoas para uma excelência das famílias, excelência da própria sociedade, né, excelência política, não no sentido eficientista, mas uma excelência na plenitude daquilo. Né? Então, precisa que esse ordenamento jurídico positivo e mesmo os costumes, as tradições que estejam ali presentes, estejam de acordo com essa lei natural. Outro ponto é que o Estado ele precisa ser orgânico. Né? Ele precisa também estar respeitando as sociedades intermediárias. O que seriam as sociedades intermediárias? Seriam aqueles elementos que não é simplesmente os indivíduos, as famílias, e nem é o poder estatal, digamos assim. São algumas coisas que regem, por exemplo, na Idade Média tinha as guildas, você tinha as confrarias, né? Você tinha a própria igreja, né, que atuava ali e não era necessariamente parte do corpo do Estado, mas ela exercia alguma função de ordenamento, uma função de conduzir essa sociedade também para o bem comum. Né, que isso passa pelo princípio da subsidiariedade. Né? Cada um faz aquilo que lhe é possível, que você consegue fazer. O Estado não precisa absorver aquilo que as pequenas comunidades conseguem fazer, aquilo que elas conseguem se organizar. O Estado só faz aquilo que não é próprio dessas comunidades, né? Ou dessas comunidades intermediárias, que
vai se organizando os trabalhadores, se organizam as pessoas de modo geral em outras funções buscando bens específicos, não é o bem geral, né? Daí talvez essa atuação tem que estar em sincronia com o bem geral. Aí isso que vem entre o papel do Estado. E o Estado não pode absorver isso para si, né? Porque senão ele vai estar absorvendo a própria função da sociedade. Então essa ideia do próprio povo, para ele não ser atomizado, ele também precisa respeitar os seus elementos naturais, seus elementos históricos, culturais e espirituais. Outro ponto que é importante, que a gente também precisa ter em conta, que é a noção do bem comum. Ela precisa que você tenha uma previsibilidade, né, que as pessoas entendam aquilo que está acontecendo. Então, para isso vai existir os tratados, vai existir os elementos institucionalizados no Estado, e isso vai garantir que exista essa ordem, que exista essa harmonia. Assim, a gente pode às vezes reclamar o Estado, a burocracia e tudo mais. Claro, existem os excessos, mas de alguma forma isso vai existir. A própria igreja vai ter uma organização ali que ela precisa estar existindo. A gente pode dizer que isso seria as funções de governo. Mas claro, essas funções de governo elas estão pautadas numa noção de bem comum, né? De conduzir o Estado de acordo com essa lei natural, respeitando a organicidade dessa estrutura. E agora pensando no que seria o Estado moderno. O Estado moderno, não vou falar aqui de uma perspectiva histórica, de quando ele surgiu e tudo mais. Principalmente ele surgiu na Europa, ali no século XV, mas 15, 16, pode-se lembrar alguma coisa na Idade Média, alguns elementos que já atendiam para esse Estado moderno. Nós temos Maquiavel falando o que seria esse Estado, né? Mas isso fica para outra aula. Como a gente falou, vamos gravar uma aula sobre o surgimento histórico, de onde que surgiram alguns problemas. Aqui só vamos trazer alguns conceitos principais que compõem o Estado moderno. O primeiro deles é que o Estado em si ele é soberano também na parte de legitimar suas normas, as leis, né? O direito ele legitima por si. Não necessariamente ele está sujeito a uma ordem maior que ele. Então, assim, se o Estado define que tal coisa é correta, ele passa a dizer que aquilo é correto. E ele muitas vezes ele não está nem aí se isso está de acordo ou não com a lei natural. Então, assim, esse Estado moderno ele se institui como algo que tem esse poder. Ele é soberano na Terra, então, assim, o poder, né, secular ele é próprio, né, e depois ele acaba até englobando o poder espiritual posteriormente. Se for ver, isso a gente vai ver com maior detalhe na aula que a gente vai tratar desse acontecimentos históricos, dessa evolução histórica do Estado moderno. Então, assim, ele não necessariamente está sujeito a uma lei natural. Pode ser que esteja, né? Não quer dizer que necessariamente o Estado vai inventar suas leis e tudo mais, não está nem aí para isso. Mas a sua estrutura, que ele é própria, ele não precisa disso, né? Historicamente é muito comum ver isso. Outro ponto é a questão da centralização, né? Quem define é o poder central, né? Esse poder central ele pode estar na figura de um rei absoluto, ou ele pode estar por representantes do povo, que representam essa vontade geral. Então é essa vontade geral que vai trazer essa soberania do Estado, né? Que vai trazer essa soberania sobre as leis, mas também que ela dá o poder para quem a representa de estar atuando na sociedade. E quando fala aqui de centralização, não quer dizer que assim é um poder lá numa cidade que está num órgão específico que manda em tudo. Mas quer dizer que na estrutura do Estado, que ela pode ser até federativa, distribuída em municípios, ele centraliza muito as ações da sociedade e acaba usurpando papéis que fariam parte das sociedades intermediárias. Então ele acaba trazendo para si elementos que são dessa parte orgânica da sociedade, acaba englobando isso e deixando simplesmente os indivíduos atuarem de forma atomizada. Então, a gente tem também essa questão outro ponto que seria a atomização da sociedade. Você tem os indivíduos e o Estado. O Estado é composto por esses indivíduos. Se você pega lá no livro do Leviatã, lá do Thomas Hobbes, na capa dele, tem aquele monstro saindo da água lá, que na verdade é um homem gigante composto por vários homenzinhos que o formam. E essa é a ideia do Estado moderno, né? Que ele representa todas aquelas pessoas por um poder forte e absoluto. Outro elemento que ele traz é que ele também é um Estado totalitário. Ele é totalitário não no sentido de ser despótico, de mandar,
Alguns casos sim, mas em outros casos ele pode falar para as pessoas decidirem ou não, né? Mas o que acontece? Ele tenta abranger a totalidade da vida das pessoas. Quando você pega o Estado moderno, ele vai querer dizer como deve ser a educação, como as pessoas devem comer, para que lado elas andam na rua, qual que é o padrão, né, do parafuso. Várias coisas ele está legislando sobre e dizendo como deve ser. Ele tenta dizer até como o futuro da sociedade, como que a gente vai pensar no nosso futuro, o futuro da sociedade deve ser esse. É aquela ideia da planificação. Claro, isso vai surgindo de forma mais completa ao longo da história, não necessariamente na origem do Estado. Mas quando a gente já tem a primeira estrutura do Estado moderno, ali nos Estados absolutistas, os reis absolutistas, o rei tenta definir como que a nação vai seguir, o que a nação vai fazer. E tem toda essa padronização que é difundida nas diversas esferas. Então, e ao longo do tempo, conforme foi crescendo a tecnologia, a burocracia, o Estado foi sempre ampliando o seu papel. Raramente ele voltou, né? Mesmo que talvez quando fundaram novas nações, elas poderiam ser mais livres, mas ao longo do tempo existe essa tendência totalizante. Por quê? Porque o Estado moderno, ele tem uma função que é de trazer aquele desenvolvimento para a história, né? Para desenvolvimento para aquele povo, seja o desenvolvimento da nação em si, né? Mesmo que seja o desenvolvimento da estrutura burocrática. Né? Quando o rei queria trazer, ele queria ter força para si, para ele ganhar uma guerra. Né? O Estado moderno ele nasceu muito em função das disputas, das guerras que existiam, que precisava ter essa racionalização, essa centralização, porque o Estado tivesse um poder militar, né, unificado ali, profissional, e cobrança de impostos para que isso funcionasse. E aí ele foi atuando, né, mantendo a unidade, né, que não tivesse guerras civis e tudo mais. E isso foi instaurando esse poder centralizador, totalizante, que também é um poder racionalizante. Né? Então a gente tem esse fim, o Estado tem que atuar em função desse fim, então a gente pode pensar de forma abstrata. Se tem as pessoas pensando diferente, a gente vai lá, não é assim, vocês estão sendo contra o Estado democrático de direito, não pode ser assim, porque o nosso Estado ele representa a vontade do povo e logo vocês estão contra, não pode e tal. Então por isso nós precisamos agir de tal modo. E o Estado vai ditando essas regras, ele vai tentando racionalizar a economia, né? Vai tentando racionalizar a saúde, vai tentando racionalizar a educação, e para isso ele vai atuando nessas diversas esferas. Não necessariamente que ele vai entender isso de forma orgânica, mas muitas vezes são planos abstratos que são trazidos para a sociedade. Né? A ideia das políticas públicas fomentando o bem na sociedade. Não estou dizendo que isso é errado ou ruim, mas é que é exacerbado essa questão no Estado moderno. E passando até pela noção do Max Weber, que ele vai falar do que uma das questões do Estado é o monopólio da força, né? Porque o Estado, como ele é aquilo que traz legitimidade, né? Ele tem um monopólio da força legítima. Né? Então, assim, é ele que define quem pode ter poder ou quem não pode, quem pode ter armas ou não, é ele que concentra o exército, é ele que concentra a polícia, que isso é distinto do Estado medieval, que tinha os vários reis com seus pequenos, os reis com seus senhores feudais, que tinham suas tropas e as cidades tinham. No Estado moderno, isso é centralizado. Se de alguma forma as pessoas têm armas e tal, é por alguma delegação do Estado, mas o Estado pode toda hora ir lá e confiscar e sem perguntar o porquê. Né? Então, assim, o Estado que tem esse monopólio da força. Então, assim, o Estado moderno ele é um Estado absolutista. Ah, mas não, o rei caiu lá, a Revolução Francesa derrubou e tudo mais. Mas ele não é absolutista no sentido de ter uma pessoa que manda em tudo. Mas ele pode ser um grupo de pessoas, ele pode ser esse grupo pode ser até amplo. Né? Estamos, às vezes, quebrados em burocratas e tudo mais, em representantes do povo, mas ele tenta ter uma visão absoluta de todas as esferas da sociedade e ele está conduzindo aquilo lá, uma força suprema, que naquele território ele manda e desmanda e faz o que é possível. Né? E isso é uma coisa que só se vê na modernidade. A gente tinha lá no Egito Antigo, que era um estado centralizador, tinha o Rei Sol, Osíris e tudo mais. O Rei Sol na época era o faraó, né? Que era como se fosse uma divindade.
O Rei Sol foi o Luís XIV, que pega muito essa questão do Egito Antigo, né? Mas não é ponto para discutir aqui. Mas não é um paralelo como o Estado moderno, que ele tenta até influir na consciência das pessoas, né? Se as pessoas vão ser mais burras ou mais inteligentes, ele tem que influenciar até nisso daí, né? No que as pessoas estão comendo e tudo mais, o que elas estão vestindo, quais remédios elas usam, agora tem que usar remédio, agora não tem. Então isso daí é um marco novo na história, né? Começou em alguma medida, mas a tendência disso aí foi sempre crescente ao longo da história. Então é parte da gênese do Estado moderno isso. E o que a gente entende? Que o Estado moderno ele absorve a sociedade para si, né? Como ele representa o rei, né, que é o absoluto ali, ou o povo, né, ou uma elite, alguma coisa, ele tem para si, ele traz para si aquilo que é da sociedade. Então ele é um Estado que ele incorpora a sociedade, ele representa o povo, né? Digamos, existe o Estado e dentro do Estado as pessoas. Então muitas vezes acaba que esse Estado ele faz com que as pessoas vivam para ele e não o oposto, né? Então o objetivo do Estado é esse, logo as pessoas precisam se adaptar. Não o contrário, as pessoas estão buscando isso, então o Estado tem que ir em função dele. Então a gente tem um ponto aqui que também, quando está falando do Estado moderno, parece que é uma coisa específica, né? Mas não, a gente teve o Estado moderno no sentido, né, do absolutismo real, lá do rei absolutista e tudo mais, que tinha uma pessoa que mandava, que foi centralizando, trouxe os nobres lá, por exemplo, Luís XIV, Catarina Grande na Rússia, enfim. Mas ele pode também ser uma república, né, outras formas de governo. Então a gente pode ter um Estado que é liberal, um Estado que é socialista, um Estado que tem uma função mais própria do militarismo, um Estado que é mais voltado para o bem-estar social. Então a gente tem essas distinções, mas o que acontece? Alguns elementos são comuns, né? E esses elementos que estão na essência, que eu já falei anteriormente, né, que é a questão da soberania até na parte da legislação, de dizer o que é o bem e o que não é, que é a própria do Estado. A gente tem a centralização, a gente tem a racionalização, a gente tem o elemento totalitário do Estado, e enfim. Né? O que muda é quem manda e como são executadas essas funções, como se pensa, quem que vai ser beneficiado, qual de fato que é o fim que está se esperando no momento. Mas essa gênese comum está presente no Estado moderno. Bem, uma coisa que é comum você ver, ouvir principalmente na internet, você vai ver, o Estado moderno está em crise, né? Talvez até no noticiário. Mas isso é verdade? Se a gente for pensar no sentido do Estado-nação, pode ser que ele está em crise de fato, né? Porque estamos num mundo mais globalizado, em que existem elites transnacionais, pessoas que o sistema financeiro, né, que está centralizado em alguma região, mas ele manda em várias partes do mundo e depende da moeda e tudo mais, as pessoas estão dependendo do dólar, que é tal país que emite, ou a gente tem moedas descentralizadas como o Bitcoin, então isso daí pode estar rompendo a estrutura do Estado-nação. Você tem comércio entre várias nações ali, que tem empresas multinacionais que transcendem, assim, que uma hora tem sua sede num país, depois está para outro. Você também tem elementos da comunicação, que a pessoa está conversando aqui, está lá, ela pode estar trabalhando numa empresa em outro país, às vezes ela não tem necessariamente um vínculo local. Nesse sentido tradicional, pode-se dizer que existe uma crise no Estado moderno, né? Você também tem órgãos supranacionais que vão ditando essas regras para as nações. Só que essa ideia dos órgãos supranacionais, né, como tem a União Europeia, você tem a OMC, tem a Organização Mundial da Saúde, a própria ONU, elas vão ditando algumas regras, mas elas vão adquirindo um caráter de Estado com aquela mesma gênese do Estado moderno. Então, o que você pode dizer? Existe um movimento de um Estado global, né, que tenta criar um Estado global, assim como existem, né, elementos que transcendem os Estados. Mas você não pode dizer que está surgindo uma nova estrutura de Estado, uma nova organização do poder. Por exemplo, vamos pegar aqui a China. Quando você vê a China crescendo, se tornando ali uma grande potência que está ameaçando os Estados Unidos, você diz que o Estado moderno está em crise, que o Estado chinês está em crise?
Não. O Estado, inclusive, absorve as empresas. O Estado chinês absorve as empresas. Ele é um Estado que não é necessariamente socialista nem capitalista, mas ele é um Estado misto e ele é um Estado totalitário. Quando você pega a Rússia, que ela desafiou o Ocidente, fez a guerra na Ucrânia, ele traz alguns elementos ali da Rússia czarista, que tem uma áurea mística da mãe Rússia, aquela ideia do Dugin e tal, que não é o ponto de a gente discutir aqui, mas a estrutura do Estado russo é aquela estrutura burocrática, centralizada, por mais que tenha, ele seja uma federação, existe toda aquela estrutura em Moscou que manda, tem a polícia que era a antiga KGB, que também controla, o exército que é muito organizadinho, muito focado em trazer as pessoas para si, que manda, desmanda nas pessoas. Então, assim, é o Estado moderno crescendo ali. Então, a gente entende que, talvez no Ocidente, o Estado moderno está um pouco mais frágil. Por quê? Porque está surgindo um supra-estado ali entre essas nações. Mas o movimento atual nas outras nações é de fortalecimento desse Estado-nação. E o que a gente pode ver? Também tem alguns elementos, por exemplo, dessa racionalização do Estado moderno. A gente vê que o Estado está se expandindo para diversas esferas da nossa vida. Essa questão da internet das coisas, que a gente tem em tudo, o Estado acaba controlando mais. O Estado tem seu olho mais próximo das pessoas. Essa questão da captação de dados, né? Ele está o tempo todo captando dados sobre a gente. E isso está crescendo. E isso vai fortalecer o Estado moderno, a estrutura administrativa, a estrutura burocrática. A questão da inteligência artificial, você pode dizer que ela vai substituir a tia do carimbo lá, que batia, que tu olhava com cara feia, que dizia que deu horário e acabou. A inteligência artificial é um processo, um algoritmo que vai funcionando e vai realizar aquela função da tia do carimbo, né? Então, quer dizer assim, o Estado moderno está mais desumano do que era. Por mais que a tia do carimbo não estava nem aí, se você ia ter que viajar lá, bater, ó, fechou o horário, acabou, eu parei, você volta amanhã, você vai ter que viajar meia cidade para ir lá no outro dia de novo, vai perder o prazo, alguma coisa, não liga, porque deu o horário dela, tem que ir para casa, mas a questão da máquina é pior ainda, né? Por mais que ela talvez funcione 24 horas, ela é mais impessoal. E é um elemento mais racionalizado que você vai trazer. Então, assim, você diria que o Estado moderno está em crise por causa disso? Né? Então, esse Estado moderno está se apropriando das novas tecnologias para fortalecer a própria burocracia, a própria questão do controle, esse elemento totalizante. Desculpa. Né? O que a gente pode ver? Outro elemento, que principalmente nas sociedades ocidentais, que é uma crise social. Mas não é uma crise necessariamente do Estado, da estrutura dele. Você tem essa agenda woke que traz uma certa divisão, uma polarização, um relativismo, né? Esse elemento pós-moderno que ele por si ele é uma crise, né? Você traz esse conflito, às vezes muita coisa, o pessoal lá gritando, você vê assim que não é mais aquele... Você pensa naquele Estado prussiano, os caras todos em fila lá, com farda arrumadinho, com bigode arrumadinho lá, aquele capacete e tal. É diferente, agora umas gordas, cabelo roxo lá, uns caras histéricos lá, gritando, com faixa assim, né? Querendo ser cachorro e tal. Isso aí é uma crise, é uma doideira, né? Mas assim, não quer dizer que o Estado está em crise. Assim, se você for ver o que o Estado está fazendo, ele está muito mais forte, atuando muito mais na vida das pessoas, mesmo que tenha esse pessoal doido. E talvez esse pessoal doido foi uma tentativa, né, de trazer alguma coisa, um elemento de crise para ter alguma mudança no Estado. E eu pessoalmente acredito que isso vai ser passageiro, né, porque não vai se sustentar. Eu acho que alguma medida já está retornando, né, acho que o próprio establishment do Estado já fez essa leitura e está tentando trazer uma nova perspectiva para a sociedade. Talvez algumas regiões mais distantes, que as coisas chegam depois no Brasil, você vai permanecer por um pouco mais tempo, mas existe uma tendência de retorno, né? Aquela estrutura não pós-moderna, mas a estrutura moderna. Então aquela essência liberal no sentido filosófico do termo, né? Não necessariamente aqueles elementos do liberalismo político, liberdade econômica vão subsistir, mas esse elemento liberal filosófico, ele permanece na estrutura do Estado. Esse atomismo ainda permanece, essa centralização permanece, essa racionalização, tudo isso daí está mais forte do que nunca. Então, o Estado moderno está em crise,
Pode ser que algum país ou outro tá. Alguma região, se a gente for tentar... Você vê ali os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é a maior potência do mundo, mas você já tem, né, algumas potências se sobressaindo, se tornando, né, ele não é mais aquela soberania que tinha antes. Então, você pode dizer, não, os Estados Unidos está em crise e tudo mais. Mas você diria que o Estado no Canadá está em crise? Que o Estado na Holanda está em crise? Então, assim, você vai dizer vários países, não está em crise. Então, o Estado moderno é uma figura bem presente que ao meu ver, ele vai permanecer por muito tempo ainda. E ele tem esses elementos na sua essência. E ele traz vários problemas para a sociedade também, que são próprias dele. Então o que acontece, que a gente pode ver, é que o Estado moderno, ele se transforma. Né? Se a gente pegar lá o Estado absolutista moderno, lá que tinha os reis no século XV, XVI, depois ao longo veio a Revolução Francesa, depois veio tinha a Prússia também, né? Depois aquela a Alemanha do Bismarck, e assim o Estado tecnocrático que foi surgindo depois, é tudo a mesma essência do Estado moderno. Ele foi mudando ao longo do tempo, se adaptando, às vezes se tornando mais forte, às vezes recuando um pouco, às vezes mais voltado para a guerra, às vezes mais voltado para a paz. Então ele teve sua metamorfose, né? Mas não quer dizer que porque ele está se transformando que ele acabou. Porque assim, aquele elemento de sociedade medieval não existe ainda. Você tem algumas alternativas ao Estado moderno aonde? No Afeganistão. No Afeganistão não é Estado moderno, mas vai dizer que então agora o Estado moderno está em crise porque lá no Afeganistão o Talibã entrou, né? Tem lá no Iêmen, lá, aqueles grupos lá terroristas lá, aqueles grupos guerrilheiros que estão tomando, então esses caras não estão nem aí para esse negócio moderno, burocracia e tal, tem as coisas tradicionais, então o Estado moderno está em crise. Não, lá na África, lá então tem muita região, Somália não tem Estado, não tem governo central e tudo mais, assim que mandam no país inteiro, você tem vários pontos de crise, então o Estado moderno está em crise por causa disso? Não, são pontos assim, que não são centrais no mundo, né? São alguns elementos específicos que você vê isso. Mas, de modo geral, o Estado moderno está bem forte. E não vê nenhuma alternativa a ele, a não ser essa ideia de um Estado global. Mas é um Estado moderno a nível global, não é um Estado moderno diferente, não é outro tipo de Estado. Mas o Elon Musk lá tá lançando foguete, mas assim, as empresas sempre existiram nesse mundo, né? Elas sempre estiveram associadas ao Estado moderno. Se você pegar na China, tem várias empresas crescendo no mundo e estão comprando várias coisas e vendendo carro elétrico por aí, e componente eletrônico e tudo mais, mas são empresas que estão muito vinculadas ao poder do Estado, e o Estado às vezes está atuando em conjunto com elas. Então não dá pra gente dizer que existe uma crise nesse sentido. Pelo contrário, existem alguns elementos que dissociam dessa estrutura, mas ele ainda está bem forte, né? Mas então aí o Estado moderno ele é um problema, tudo mais, a gente já viu que tem algumas questões que dissociam dele do Estado tradicional, né, daquele Estado tomista, digamos assim, um Estado parecido com o medieval, mas então a gente pode salvar, precisa acabar com ele e tal. O que acontece? Vamos pensar na nossa sociedade hoje. É uma sociedade complexa, muitas pessoas convivendo em aglomerados urbanos, você tem toda essa estrutura que está presente aí, você tem, sei lá, problema do lixo, precisa resolver o problema do lixo, problema da água, dar comida para todo mundo, como é que controla o trânsito, as crianças vão trabalhar onde. São vários problemas que aparecem que você não consegue acabar com o Estado moderno de uma hora para outra. Você tem algumas estruturas administrativas, né, que por mais que na sua essência elas trazem algumas ideias ruins ou estranhas, mas você não consegue acabar com elas de uma hora para outra. Você pode trazer algumas reformas. E como você não tem alternativas, esses problemas vão se acentuar ainda mais. Se você, vamos acabar com o Estado moderno, assim, daí virou o Mad Max, assim, aquele filme lá que os caras tinham umas gangues, assim, que viviam no mundo e tal, e você tinha que viver no meio dessas gangues. Seria simplesmente para você acabar com essa estrutura só se tivesse uma guerra nuclear, alguma coisa do gênero, uma catástrofe muito grande. Mas ela, como ela está forte, vai permanecer, e então essa tentativa de solucionar esses problemas, principalmente materiais da sociedade, elas estão bem presentes e ela está, em certa medida, funcionando. Né? As pessoas estão tendo mais saneamento, as pessoas estão tendo mais comida. Né? Tem outro vídeo no canal falado sobre isso. Né? Estamos no melhor momento da história.
né? Principalmente essa questão da técnica. Hoje ela é mais evoluída do que em vários tempos e ela surgiu a partir da organização do Estado moderno, dessa racionalização. Mas claro, isso é exacerbado, é muito um ponto de vista materialista. Então a gente tem um elemento da técnica presente na sociedade, que ele é importante para solucionar esses problemas. E as pessoas ainda tem gente passando fome, ainda tem gente sem casa, ainda tem gente sem esgoto, sem hospital. Então não é de uma hora para outra que você muda isso daí e acaba. Você pode racionalizar isso daí no sentido de razão, né? No sentido não simplesmente racionalista. Você pode mudar para uma perspectiva mais humana, mas é difícil você simplesmente destruir tudo isso. Ah, não, agora vamos parar, ninguém mais vai ter CPF nem nada, ninguém controla nada, vão todo mundo andar, fazer o que quiser e vira bagunça, não vai ter como. Então seria até uma sociedade pior do que estaria hoje. Só que tem uma questão também que é da cosmovisão. As pessoas têm uma fé no Estado. Existe um problema para elas hoje, elas esperam que o Estado vai resolver. Elas acham que a intervenção estatal que é possível ali. É o Estado que vai garantir a ordem. Mesmo o pessoal do mercado ali, ele fala, não, mas é o Estado que garante a ordem. O Estado tem que, ele é mais limitado em certas funções, mas ele é muito central para que o mercado atue e funcione. Claro, tem o pessoal do anarcocapitalismo, mas assim, eles são contra o Estado moderno em certa medida, isso daí acho que eles estão corretos, mas a proposta deles, assim, de que as empresas vão regular e tal, isso daí não vai funcionar, né? A empresa regula, então quem que é o dono da empresa vai ser o Estado, vai ser o rei ali, né? Então é a empresa que manda. Ah, BlackRock, então vai funcionar. Eu acho que até está um pouco fora de moda o anarcocapitalismo aí, porque a gente vê a estrutura dessas grandes empresas, elas estão trabalhando para pautas que não são as próprias da liberdade e tal, que o pessoal espera. Né? Então, assim, essa fé no Estado, né, ou então tem uma fé no mercado ali também, né, que é transferido, mas é fruto da mesma cosmovisão, de que dessa visão mecanicista de que as coisas você racionaliza, elas vão se resolver por si, assim, por meio dessa racionalização de processos, de ideias corretas, que não necessariamente estão ligadas a uma moral, uma visão de lei natural. Isso existe. A gente tem, então, um materialismo muito presente na sociedade. As pessoas, como tem essa visão hedônica, essa visão de buscar o prazer, elas, às vezes, o Estado garante isso para elas, elas não querem ter aquele trabalho de mudar, de se incomodar, né? Tem esse individualismo também, falar, eu não vou resolver o problema dos outros, eu tenho que resolver o meu problema. Então, eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família, né? E o problema dos outros é problema deles, né? Isso justamente já diz, o problema é teu. E eu não preciso cuidar disso. Então, vai cuidar da tua vida. Né? Então, assim, isso é comum. Né? Então, isso daí, mais do que um dizer popular, assim, né? Para xingar o outro, né? Para não incomodar o que você está fazendo ali, e já virou uma filosofia de política, né? Você cuidar da tua vida, cuida da minha, o Estado cuida de todo mundo, o Estado que vai resolver. Né? Eu tenho um problema com o vizinho, vamos lá para o juiz, vamos para alguma coisa, estrutura hierárquica do Estado, chama a polícia. Então a gente tem um problema na rua, então chama a prefeitura para resolver. Se fosse reunisse 3 vizinhos, resolvia na tarde. Aí eles vão lá na prefeitura, a prefeitura tem que abrir licitação, chamar fulano, ciclano. Passa 2 anos e não resolveu aquele problema. Por quê? Porque os 3 vizinhos não conseguem ir lá e conversar. Porque cada um está cuidando da sua vida, dos seus problemas, eles vão lá, brigam, não sabem mais conversar. Então o que a gente tem? Esses corpos intermediários que existiam, que cuidavam das pessoas ali, por exemplo, as guildas. Claro, não vou romantizar as guildas aqui, eles tinham muitos problemas, né? Mas elas cuidavam das pessoas, né? Elas traziam elementos que não era só o ganhar dinheiro. Elas eram famílias que viviam ali daquelas funções e tal, dos artesãos, e elas estavam cuidando até das viúvas e tudo mais. A gente tinha a própria igreja, que tinha uma atuação mais presente na educação, por exemplo. Hoje em dia está tudo em torno do Estado. Né? Mesmo quando você vai trazer organizações de trabalhadores, elas viraram uma questão do Estado. Né? Essa perspectiva está muito vinculada. Né? Sociedades intermediárias, o que virou? Virou lobby, né? Pessoas que se reúnem numa associação para ir lá xingar o prefeito, para xingar o governador, para xingar o presidente, para eleger deputado, para fazer o quê? Para o Estado ir lá e resolver. Então, basicamente, ela tem um vínculo, talvez não formal com o Estado, mas ela trabalha para que o Estado vai resolver o problema, não ela. Né? O dinheiro que ela tem é só para o pessoal viajar para Brasília para falar e para eles terem uma sala bonita lá de reunião e tal, e coffee break legal. Então, assim, essas estruturas intermediárias, elas não existem mais. E o que acontece? Uma força de mudança
dessa sociedade, ela é fraca, né? Porque as pessoas estão atomizadas. A cosmovisão é materialista, individualista, liberal, né? No sentido filosófico, né? Não no sentido liberal só da liberdade econômica e tal, mas é ainda essa visão iluminista, né? De que a razão vai conduzir tudo, a gente vai pensar e só pelas nossas ideias vamos conseguir resolver os problemas, isso transfere para o Estado vai resolver. Então as pessoas já não têm mais essas organizações, essa capacidade de criar comunidades, não tem essa capacidade de criar essas estruturas intermediárias, né? Não conseguem mais resolver problemas se não for pensando em dados e tudo mais, quantificar e métrica, precisa tudo de indicador. Agora, se não tiver um indicador para dizer que resolveu, não quer dizer que não resolveu, né? A vida da pessoa pode estar melhor, se passa na rua está melhor, mas se o indicador não diz que está melhor, porque não está, né? Então, assim, e isso daí as pessoas estão muito acostumadas, mesmo pessoas boas. Se não tiver lá um planilhão para dizer que resolveu, não resolveu, né? E também a gente não sabe mais atuar nessas estruturas complexas, a não ser por via do Estado. Como é que vai resolver tais problemas? Então é o Estado. Em alguns casos é o Estado de fato, né? Tem que ser, porque o problema é muito grande, precisa concentrar muitas pessoas, então tem que ser alguém que tem um certo poder ali para estar atuando. Mas a gente não consegue mais resolver o problema na rua, né? Então, assim, não existe uma alternativa, talvez o Estado moderno, a não ser talvez aquelas questões do Talibã e das tribos africanas, lá, aqueles governos tribais lá dos senhores da guerra, assim. Ou o governo lá do mundial, assim, que é um estadão. Mas então o Estado moderno tá aí, não tem mais nada que fazer, então acabou a vida, o Estado vai mandar na gente e vai ser sempre assim. Algum momento precisa começar essa mudança, né? Então a gente primeiro, como é que a gente vai mudar isso daí? Só vamos eleger prefeito e governador e tal, que seja com a visão de subsidiariedade, que eles vão lá e vão resolver e vão mudar as leis e tudo mais. É um caminho, né? Pode ser que vai mudando de cima para baixo, né? Muitas vezes mudou assim, o rei mudava a cabeça, ele alterava todo o reino. Mas a estrutura permanece a mesma, né? As ideias que levaram ele lá vão permanecer a mesma. Tem que ser um cara muito, né, poderoso para chegar lá e transformar tudo isso daí que está lá há centenas de anos se consolidando. Mas seria um caminho. Outro é que a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha. Primeiro, a cosmovisão. A cosmovisão é essa cosmovisão moderna, iluminista que a gente vive. Ou pior, essa pós-moderna que é relativista, né? Essa cosmovisão pós-moderna, ela serve assim para deixar as massas doidas assim e ser mais fácil de conduzir as massas. Mas ela, enquanto estrutura, ela não vai resolver o problema do Estado, ela também não vai ter uma força estatizante, assim. Ela serve como um instrumento, mas não como uma força estatizante. Mas a visão iluminista, principalmente o Estado permanece. Então o que a gente tem que fazer? Difundir na sociedade uma outra cosmovisão, que seria essa cosmovisão cristã, pautada na filosofia aristotélico-tomista, que vai trazer esses elementos que fundamentam a lei natural, né, que vai mostrar para as pessoas de novo que existe isso daí. Você vai trazer alguns princípios que vão se tornar claros, né, como o princípio da subsidiariedade, enfim. Então a gente precisa ter esse resgate dessa cosmovisão para que haja um resgate da lei natural, que haja um resgate da subsidiariedade, que haja esse resgate de uma noção de bem comum, que não é esse bem comum que é a soma dos bens individuais, né? A gente vai lá, o prazer de cada um, a gente faz uma continha, somou, dá um prazerzão lá. Se esse prazerzão está crescendo é porque a sociedade está melhor. Se esse prazerzão, nossa soma diminuiu, então a sociedade piorou, nós temos que fazer algumas ações assim. Não é essa noção de bem comum, mas é esse bem comum da sociedade, né, sendo plena, as pessoas vivendo de forma virtuosa, tendo o máximo conhecimento que podem ter, né, chegando na sua plenitude, né, seja ela física, moral, intelectual, né, e isso vai trazer uma felicidade para as pessoas. Não vai ser lá o quanto que elas compraram, que elas consumiram, né, quanto que a televisão zona que ela comprou ali, vai ser uma felicidade momentânea, que depois ela vai sentir um vazio, ela vai começar a ver bobagem, ela vai ficar triste, e tal, mas esse filme me deixou triste, vi essa série aqui, me depressivo, quero morrer agora. Então, assim, trouxe a televisão, não trouxe felicidade, né? Porque a visão dela tá tosca, né? Então, assim, a questão da subsidiariedade, essa questão da organicidade, né, de uma sociedade, trazer a importância dos corpos intermediários para que as pessoas se organizem dessa forma, não só no sentido assim,
vamos buscar, eu tenho um problema, vou se reunir com todo mundo que tem esse problema para resolver. Mas sendo solidário, né? Buscando o problema das pessoas e construindo ações para estar atuando assim. Isso você consegue existir apesar do Estado moderno. Muitas vezes você consegue criar um CNPJ lá que reúne as pessoas, ou às vezes nem precisa ter CNPJ, né? As pessoas estão trabalhando ali e vai surgir uma estrutura ali que resolve o problema, que essas pessoas estão atuando na sociedade, trazendo um bem específico que vão impactar no bem comum. Isso precisa ser resgatado. Outro elemento, então, a partir disso a gente precisa reconstruir as comunidades. A gente precisa aprender a viver em comunidade. É difícil, porque as pessoas são chatas, né? As pessoas enchem o saco, o cara te xinga, né? O cara é cabeça dura, teimoso, é preguiçoso, né? Mais fácil falar, são todo mundo vagabundo, preguiçoso, chato, eu vou lá fazer meus negócios lá, vou cuidar da minha família, da minha vida. É mais fácil, né? Então, só que assim, você não vai resgatar essa estrutura, você vai ter que delegar esses problemas para o Estado, porque você não consegue conviver com as pessoas, então você precisa aprender a conviver com as pessoas. Não só aquela convivência assim, tá todo mundo numa festa lá bebendo assim, e feliz, conseguimos organizar um churrasco aqui, sabe? Hoje em dia as pessoas, o máximo que elas conseguem com a comunidade é organizar churrasco. E olha lá, tem uns que já não conseguem nem marcar o churrasco, assim, porque brigou, não deu, porque comprou carne e tal, e não dá. Então você precisa reaprender a viver em sociedade. Viver com o outro, com a pessoa, né? Redescobrir o outro. Né? Tem a descoberta do outro. A gente precisa... Isso também passa por você ter uma visão positiva daquela pessoa, não pela pessoa em si, pelos defeitos dela, mas porque ela é uma pessoa que tem uma dignidade em si, que é filha de Deus, e você precisa pensar no bem dela e aprender, né, a atuar em conjunto com ela, que isso vai ser um bem para você também. Então isso daí é importante, porque não existe mais na nossa cosmovisão, no nosso dia a dia. A gente está vivendo assim, simplesmente pensando em resolver o nosso BO, não está nem dos outros, né? Acho que eu não vou fazer, não vou só dar migué nos outros, só não quer arrumar briga ali, que os outros pensem mal, mas no fundo, se não pensarem mal, você não está nem aí, né? E também a gente precisa ter uma nova visão sobre a política. Né? O que é a política hoje? Escalar no poder, buscar poder, então arrumar voto para chegar no poder. Então assim, eu vou tentando ter meios para conseguir voto ou estar lá no poder, que é uma noção totalmente atrelada a esse Estado moderno, como é que ele funciona. Né, que assim, eu vou lá, político o que é? Eu tá no poder, conseguir um cargo, alguma coisa, ou usar as estruturas do governo para fazer alguma coisa, isso aí seria poder. Isso é a política. Como eu vou conseguir isso daí? Boa política é a gente chegar no governo, todo mundo mandar de forma honesta, sem roubar e tal. E a má política é chegar lá roubando e manipulando os outros. Mas no fundo todo mundo quer chegar no mesmo lugar, quer governo e mandar e não sei o que, fazer a mesma coisa. Né? A gente precisa resgatar para essa visão aristotélico-tomista da política, que é assim, nós somos seres humanos que vivemos na sociedade, que temos nossos problemas, que tem nossas necessidades, que vivemos em conjunto, precisamos se organizar, que cada um faz um trabalho melhor, outro faz, né, um trabalho melhor numa função, na outra, a gente precisa se organizar nisso daí. Não é assim, eu vivendo de forma individualizada, só pensando no meu que vai dar certo, não. A gente precisa viver de forma política na nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, e claro, vai chegar no Estado, o Estado vai chegar. Só que o Estado, a gente precisa pensar que a gente vai tentando resolver nos níveis menores para que sobre para o Estado só aquilo que é maior. Então, assim, o Estado vai ter que se apropriar de várias coisas, aí vai ter que fazer essa política de Estado, de política pública, de planos plurianuais e de metas e não sei o que e tal, e vão fazer ODS e tudo, caramba, 4 aí, porque tem que chegar num bem ali. Só que se essa pessoa ali estivesse no dia a dia dela ali, resolvendo esse problema, reunindo com os vizinhos no bairro, com as famílias, né, etc., ela já ia ter várias coisas que o Estado não ia precisar fazer. E elas iam fazer muito melhor do que o Estado, né, que ia resolver num dia, não em 2 anos, esperando a licitação e a empresa que teve que ter aditivo e tudo mais. Né. E também é importante ter uma formação intelectual, né, que a pessoa burra, ela pode ser gente boa, tá boazinha, mas ela é burra, né, ela vai ser manipulável. Ela não vai entender o que ela está fazendo. Muitas vezes a sociedade de massa passa pela burrificação das pessoas. A política errada passa por ignorância também daquela pessoa. Muito boa intenção às vezes, mas é burro, vai lá, vai fazer cagada, vai chegar lá, vai fazer coisa errada, vai promover a melhor coisa, vai promover a mesma coisa. Então assim, a gente precisa ter uma formação intelectual para saber o que está fazendo, para ter a sabedoria de atuar, né? Não só essa sabedoria dos livros,
mas a sabedoria da prudência, de como saber resolver os problemas. Né? Eu vou pegar esse conhecimento, né? Porque hoje em dia tem bastante gente que está estudando, né? Fazendo tal, mas que estuda para estudar, para dizer que sabe, né? Para pagar de gatinho na internet e tal, mas não está preocupado com trazer isso para soluções próprias. Né? É um conhecimento que está lá na sua torre de marfim, né? Está lá num artigo, alguma coisa, mas ele não chega na sociedade, isso aí, não está chegando para transformar as pessoas. E daí quando as pessoas vão agir na sociedade, parece que esqueceram tudo que estudaram e começam a agir igual aos outros. Né? Então a gente precisa ter essa sabedoria de como atuar na sua sociedade, que passa pelo estudo, passa por uma experiência de vida, passa por uma moral correta, uma iluminação da inteligência pela graça. Né? Então a gente também precisa ter essa vida, né, de acordo com Deus. Se a gente quer ter uma lei natural, quem que a lei natural fez? Deus, né? Ele construiu o mundo e tudo mais. Se a gente não ligar para Deus, né, muitas vezes tá cheio de cristão aí que, não, vamos resolver as coisas, mas daí tá atuando igual agnóstico no mundo, né? Assim, eu sou cristão da porta para dentro, a hora que eu sair na rua eu virei agnóstico, né? Então, assim, guardei lá minha fé ficou em casa e eu aqui na rua tô vivendo como dá, né? Então, assim, né, não pode desagradar os outros e tal. Mas a gente precisa ter essa visão de Deus correta, uma visão da religião, né? E propagar isso daí para as pessoas. Né? Porque tanto a questão da lei natural, a subsidiariedade, né? A organicidade das estruturas, tanto a saber conviver em comunidade, você ter uma formação correta, saber como atuar na política corretamente, passa pela vida da graça, por Deus ajudar. Você está vivendo de acordo com a providência divina, né? Sabendo que Deus também é o Senhor da história e pedindo ajuda para Ele. Enfim, sabendo de todas essas mudanças que a gente precisa ter, né? Como a gente vai mudar o Estado moderno? Né? O Estado moderno vai dominar a nossa vida, agora vai ter dado em tudo, vão ter até drone filmando a gente em casa, lá entra um dronezinho pequenininho, sabe o que a gente fez? Ou vai ter na internet, eles pegam todos os dados, escutam a gente por onde fez e tal. A gente, em vez de só ter medo, né, de que vai acontecer, fica lá, se fecha em casa e fica vendo teoria da conspiração, ou então corre pro mato, a gente precisa começar a mudar, né? Em algum momento a gente vai ter que dar esse turning point, né? Sei lá, a gente pode ficar esperando a profecia que vai vir, uma iluminação divina, vai acabar com tudo isso, ou a gente pode falar, bom, a partir de hoje, o meu problema que eu posso resolver é fazendo isso. E a gente vai começando a trabalhar, né? Aqui no Instituto do Bem Comum, a gente está tentando fazer isso, né? Esse projeto Redescobrindo a Política passa por isso, né? Então, por isso a gente fica contente que vocês assistiram até aqui esse vídeo, né? Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou, então você vai lá dar um like, né? Provavelmente você deve estar inscrito no canal, se você está gostando. Você também vai compartilhar isso com outras pessoas, né? Aquela coisa, ativa o sininho, porque você sabe, vai receber a notificação e tudo mais, né? Isso às vezes parece meio, coisa da internet está falando tudo, mas é uma forma de como a gente está levando esse conhecimento, esse estudo, essa forma, trocando, a gente vai tentar trocar experiências com vocês, criar mecanismos para isso, né? Essa ideia de redescobrir a política, tentar formar comunidades, trazer soluções para problemas concretos da nossa vida, né? Para não ficar só dependendo do próximo milagreiro político que vai chegar na eleição seguinte, só daqui a 4 anos, só 2026, então temos que esperar, né? Não dá para fazer nada. Não, você pode fazer muita coisa. E é isso que é a essência do que a gente está tentando trazer aqui, né? Como que você pode ser um animal político sem querer voto, eleição e tudo mais? Não estou falando mal de quem quer voto, eleição, precisa dessas pessoas, porque senão né, os outros vão tomar o poder e vão descer o cacete na gente, né? Né? Se você deixar todo mundo que é bom sair da política, vai sobrar quem que é mal, né? Então vai ser muito pior. É uma situação nobre, mas assim, isso não vai resolver esse problema do Estado moderno. Né? Isso é parte do Estado moderno. A gente só vai tentar mitigar alguns problemas e segurar o rojão, né? Mas não vai impedir que tenha rojão o tempo todo. Né? Então, assim, para que a gente vai tornando, a gente vai precisando ter algumas atuações. Vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, né? Então, continua com a gente, vai seguindo, vai divulgando nossas ideias, porque a formação de comunidade passa também por conhecimento compartilhado. E a gente precisa de você para isso. Então, fica aqui meu agradecimento pelo vídeo que você assistiu. Um abraço e até a próxima.